Fala pessoal, como é que tá por aí? A gente acabou de ter mais um acidente fatal dentro de uma pista de cross country. Um acidente fatal e outro ah, gravemente ferido. Não sei exatamente qual é o caráter desse ferimento, se existe um risco de vida aí por trás, né? Acredito que todo gravemente ferido existe. Então, eu queria trazer aqui a discussão de algumas coisas que eu estou conversando com meus amigos que pedalam comigo há muitos anos, que já competiram comigo lá em Araxá, outras provas de XCO, trazer à tona outras discussões, porque depois das discussões que eu tive com meus amigos, eu vi que é um negócio que vale a pena a gente trazer para cá. Então, assim, volta à tona aquela discussão antiga sobre qual foi a evolução que as pistas de cross country tiveram nos últimos anos. Existe um vídeo muito bom, muito bem pontuado, do Eric Bruschi, que ele fez sobre essa evolução, e o que eu vou falar é um pouco contrário ao que ele falou, mas eu não discordo do que ele falou. O XCO tem sim que evoluir, o mountain bike tem sim que evoluir. Acho que ele está muito certo nessas falas, mas a gente tem que se perguntar se existe um limite. Não estou dizendo que o limite está ali. Para falar a verdade, cara, eu estou um pouco curioso, é uma curiosidade meio feia da minha parte, mas eu estou um pouco curioso para saber como foi esse acidente, onde foi que esse atleta de 62 anos caiu e veio a óbito. Parece que ele não veio a óbito imediatamente, ele ainda conversou com o pessoal, teve um tempo de reação, começaram a encaminhar ele para o hospital, aí ele teve uma parada cardíaca, trouxeram ele de volta com um desfibrilador, e depois que ele veio a falecer em uma segunda parada cardiorrespiratória. Então, eu fico curioso para saber se foi um salto, se foi uma curva, se virou de frente, de trás, se ele teve algum sangramento massivo ou não, como que foi esse tombo, mas não vem exatamente ao caso do que eu quero discutir aqui com vocês. Claro que vem ao caso, né, que tipo de acidente que foi, mas com as informações que eu tenho, e aí o que eu queria trazer para vocês cara, a gente precisa entender se toda essa evolução das pistas de mountain bike, aonde está o limite. Porque uma coisa que eu detesto no mundo do esporte é esse negócio de não existe limite. Não existe limite para a mente que se desafia. No pain, no gain. Meu irmão, a parte mais difícil que um atleta tem que ter na cabeça é achar direitinho onde que está o limite. Não, porque quando ele passa do limite, velho, tá cheio de corpo no topo do Monte Everest. De gente que eu acredito em mim e vai fazer uma coisa que simplesmente está acima do limite dele. E não tem nada de legal, não tem nada de poético em morrer congelado no topo da montanha. Não tem nada de poético em entrar num drop sem saber fazer ele e se acidentar de uma forma mais feia. É o que a Jaqueline Mourão, eu postei hoje no meu Instagram, o que a Jaqueline Mourão falou. Cara, tô com um post aberto aqui na minha frente. Ela veio do mountain bike raiz, trilhinha, tal, roda no chão o tempo inteiro e começou a ter bastante dificuldade quando surgiram os gaps, pulos, né, no mountain bike. Isso para ela foi uma dificuldade bizarra, porque ela já tinha uma idade mais elevada, para ela aprender essa técnica era muito difícil. Foi quando começaram a competir essas meninas aí, pô, Raíza Golão, estava meio que no início das competições quando teve isso. Raíza, inclusive, também tem certa dificuldade com essas paradas, né, com pulos e saltos, mas a Jaqueline Mourão lembra aqui no post dela. A gente não pode esquecer que, além dela, né, que tomou um tombo em uma competição, teve o tombo da Lelê no Mundial, né, acho que ela estava falando da Letícia. Teve a Raíza Golão na Copa do Mundo, a Yolanda Neff que perdeu o baço, o Fume que perfurou a pleura e teve a morte da Flor. Eu acredito que ela esteja falando de uma italiana que faleceu reconhecendo o percurso de uma Copa do Mundo em meados de 2013. Tá? Essa italiana morreu reconhecendo a pista em um pulo. Ela só pontua esses acidentes, ela não fala que os pulos têm que acabar, ela não é contrária aquele discurso que o Eric Bruschi fez no vídeo dele, e eu também não sou, mas ela fala, a gente tem que deixar isso na mão dos comissários, das equipes médicas, ver eles que têm que fazer a análise de peso e medida aí, mas a gente tem que lembrar os atletas que eles têm que respeitar o limite deles.
Então aquele tipo de dica que o cara te dá lá no topo da montanha, é só você soltar o freio e ir. Isso está errado, isso tem que acabar. O cara que sabe fazer o pulo, aí ele vira para uma pessoa e fala, vai seu frango, ou seu roia, você não vai não? Isso tem que acabar no esporte. Esse incentivo louco de, tem que ir, é só um pulinho, vamos embora que você consegue. Ou então, porra, você não vai desafiar seus limites, acorda às 5 horas da manhã, toma um banho gelado e faz o pulo. Tá maluco, bicho, isso tem que acabar. E aí, em discussão com meus amigos aqui, alguns falaram, quem nunca passou por uma linha na pressão, porque os amigos estavam assistindo e tal. Às vezes essa pressão dos amigos, às vezes é um empurrãozinho para você fazer algo a mais, mas às vezes é um empurrãozinho para você fazer uma merda que vai ficar pro resto da sua vida, entendeu? Então, a gente passar para as crianças essa maturidade de entender, respeitar o seu limite, não fazer merda, não sabe fazer, aprende primeiro, depois você vai. Porque tem algumas coisas na vida que você não pode simplesmente... Não dá para errar duas vezes. Eu acho fantástico assim, uma parada da aviação. Quando eu fazia faculdade, a gente dividia a turma que no período da tarde, quem tinha aula lá eram os caras da aviação, engenharia aeronáutica, ciências aeronáuticas. E aí tinha um quadro gigantesco lá escrito, não é errando que se aprende. Tem coisas como aviação, você não pode errar para aprender. Você não pode falar, caí com um avião, da próxima vez eu vou aprender como é que faz pousar direito. Não. A primeira vez que você vai fazer já tem que ser certo. E às vezes um pulo de bike, que você vai, igual um avião, você vai decolar e você vai pousar, você também, muitas vezes você não pode ter o direito de errar. Muitas vezes um erro pode ser fatal, ou pode ser um embondo na sua vida, pode ser um dos maiores problemas que você vai ter. Então, professor de mountain bike, quem vai ensinar, quem você vai incentivar o cara a pular, presta atenção no que você está fazendo. Sabe, eu lembro uma vez que eu era criança, eu não tinha a mínima, assim, criança já tinha uns 13 para 14 anos, eu não tinha a mínima noção como é que andava de skate, mas eu era super corajoso, eu era malucão, pegava o skate dos outros emprestado, tomava uns tombos. Aí um dia eu vi uns caras pulando uma escadaria, eu falei, eu vou. Até que chegou um cara, pôs a mão no meu ombro e falou, Breno, vai não, velho, você sabe como é que pula? Você sabe como é que você puxa o skate para ele cair reto? Vai não, velho, você vai machucar feio. Aí eu falei, beleza, velho. Pela primeira vez eu peguei e falei, então não vou não. Já tinha machucado pra caramba, tomando uns tombinhos besta de skate, assim, pulando meio fio, já tinha me machucado. Agora imagina se eu pulasse aquela escadaria. Eu realmente, até hoje, eu não sei qual é a disciplina do skate para levantar voo e cair do outro lado. Eu ia me fuder. Então assim, a gente tem que ter um mínimo de consciência na hora que vai fazer um pulo, na hora que vai entrar numa pista de cross country. E aí a discussão que eu deixo em aberto aqui, sem deixar nenhuma conclusão, esses pulos todos fazem parte do XCO? Repito, eu nem sei se o cara que caiu essa quinta-feira e veio a óbito, eu nem sei se ele estava em um pulo, beleza, galera? Só que é uma discussão que volta à segurança das pistas, tal. Então eu pergunto, esse tanto de pulo no XCO, essa evolução que o XCO passou, é uma evolução normal? Porque nem no enduro os caras estão pulando esse tanto. Na verdade, eu me sinto muito mais seguro em uma prova de enduro do que numa pista de cross country. Não falo necessariamente dessa, que é talvez a mais técnica do Brasil, mas várias outras pistas de cross country. Eu vejo hoje o percurso e falo, meu irmão, não é para mim. Para andar nessa pista, eu tenho que estar extremamente bem treinado, eu tenho que passar nela assim, a pé uma vez, outra, tem que estar com a bike perfeita e tem que estar num ritmo de treino absurdo. Enduro não, enduro eu posso chegar lá e falar, opa, vambora, dá pra ir. E eu tô falando de campeonato brasileiro, que eu já fui, tô falando lá de Palmas, Pirinópolis, antes que vocês venham falar, mas enduro no Brasil é outra coisa, eu quero ver você ir pra gringa. Beleza, na gringa também não tem 12 saltos, um atrás do outro. Não só não pela questão de segurança, mas porque os caras do enduro nem veem tanta graça nisso, em fazer esses pulinhos igual... Parece uns coelhos no meio da pista. É plástico, é televisivo, leva o esporte, sim, a pessoas que não conheciam ele porque acham bonito de ver. Eu concordo com tudo isso. E não estou falando que não deve ter. Mas estou pontuando aqui, aonde será que está o nosso limite? Onde que vai chegar um ponto que a gente vai falar, opa, evoluiu demais, parece que mudou de categoria. Vamos voltar um pouquinho para trás? Sabe por quê? Um amigo me falou que isso aconteceu no wakeboard.
Ele falou, velho, os caras do wakeboard começaram a botar umas rampas na água, as rampas foram um sucesso, aí as rampas começaram a tirar o wakeboard do chão. Quando viu, eles estavam montando mega rampa. Lembra aquela mega rampa de skate? Até que teve, eles montavam aquilo dentro da água. Até que teve, sei lá, 2 ou 3 profissionais de elite que ficaram paraplégicos ou tetraplégicos. E aí eles falaram, acabou, velho, chega. Nós passamos do limite, não teve graça. E foram diminuindo as pistas de novo. E aí ficaram com alguns obstáculos pequenos ou médios ali, mas perderam o interesse de fazer aqueles obstáculos gigantes. E olha que nós estamos falando de esporte na água, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não mudar a característica do nosso esporte, porque a gente não evoluiu o equipamento de segurança, a gente evoluiu muito pouco na robustez das bicicletas, muito pouco, desculpa, mudamos de 100 milímetros para 120, botamos um canote retrátil e um pneu 0,2 polegadas maior, então assim, desculpa, o enduro sim evoluiu pra caramba, a robustez da bicicleta evoluiu pra caramba, equipamento de segurança, e eles nem veem tanta graça nesse negócio de pulinho, pulinho, pulinho. Teve uma etapa da CMTB que teve mais de 20 pulos em uma pista. Talvez é super televisivo, mas para o amador que fala assim, opa, quero ir competir uma prova, ele descarta aquela prova. Então, será que toda essa evolução do mountain bike, e eu assumo, é uma evolução, realmente o mountain bike evoluiu, trouxe mais gente, trouxe mais visibilidade, trouxe mais patrocínio, mais empresa, tal. Será que toda essa evolução não corre o risco de matar o XCO amador? Porque, por mais que todos os números de Araxá estão crescendo, 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 eu acho que os números das categorias amadoras estão diminuindo. Diminuindo. Afinal, eu sou um amador, tem vários amigos que são amadores, que há 10 anos atrás competiam lá, e hoje eles não têm coragem de pisar na pista. Então, assim, vou finalizar o vídeo repetindo algo que eu já falei. Não sou contra os pulos, eu sou contra esse incentivo louco de que as pessoas é só chegar pulando e tal, isso aí tem que acabar, mas que a gente fique muito atento para não mudar a modalidade do XCO, para não entrar em uma jurisdição que não é nossa e, principalmente, saber observar quando os índices de acidentes chegarem num patamar preocupante, a gente saber assumir um erro e dar um passo para trás. Foi o que os caras do wakeboard fizeram. Beleza? Discussões abertas. Valeu demais.